Estamos de volta com o programa Cláudio Alves, sem censura. Obrigado por estar com a gente. Você acompanha o programa Cláudio Alves Sem Censura, que hoje fala sobre relacionamentos. Por que tantas separações nos dias atuais? Acho que as pessoas estão com um pavio muito curto, antes de mais nada, e de certa forma, até escrevi um artigo outro dia que chamava namorofobia, né? São pessoas que estão fóbicas do próprio relacionamento. Durante muito tempo se acreditou em lendas a respeito do amor, mas se criou uma imagem do amor muito romantizada e muitas vezes irreal. E quando as pessoas se deparam hoje em dia com o dia a dia do relacionamento, elas às vezes não suportam a realidade dos fatos. Porque só dá para se relacionar com mais profundidade as pessoas que conseguem dar o braço a torcer, que têm humildade, que têm tolerância, que sabem perdoar e que sabem resolver conflito. Aliás, que saiba brigar também, porque você está no relacionamento, nem sempre você tem que se dobrar à posição do outro. Então, se você não tiver desenvolvido essas características todas, você não consegue ficar. Falta de capacidade de administração do próprio lar? Falta de habilidade para estar com as pessoas de uma forma... Porque antigamente você ficava de uma forma ditatorial, por exemplo, algumas pessoas mandando, outras obedecendo. Mas hoje em dia isso está cada vez mais complicado. Ninguém quer ficar numa situação dessa. Então são vários fatores que levam as pessoas a se separar. Tem um outro fator também muito importante, Cláudio, que eu queria falar, que é uma hipersensualização da nossa sociedade ocidental. No sentido de que os ícones todos, você pega na televisão e na mídia em geral, os ícones todos são muito sensuais. Então, são mulheres muito bonitas, inclusive bastante expostas, né? Exatamente. Então, os homens também, as mulheres também hoje querem homens bonitos, todo sarado e tal. Então, existe uma valorização muito grande do que é sensual, inclusive do que é sexual também. Só que isso é só um lado da gente mesmo. Então, você não segura um relacionamento só pelo sexo, só pela sensualidade. Então, hoje em dia, você tem pouca profundidade, fica muito caras e bocas, fica uma coisa de se arrumar para outra pessoa, e as pessoas acabam não se arrumando para si mesmas. Verdade. Né? Então, falta profundidade. Então chega uma hora, tem a paixão toda, tem o envolvimento todo, a atração, mas chega uma hora que acaba. Nesse momento, quando é que uma separação é inevitável? Inevitavelmente, se a sua relação for baseada só na sensualidade, uma hora ela se esgota. Só sensualidade não segura um relacionamento. Agora, por exemplo, tem outros relacionamentos que são baseados no material. Famoso bom partido, né? Isso. Que antigamente as mulheres queriam casar com um cara que era bom partido. Questão econômica influenciada. Que, aliás, está invertendo, porque hoje em dia o que tem de mulher bem resolvida financeiramente e rapazes mais novos a fim de encostar numa mulher dessa, as coisas estão se invertendo bastante. Mas se o relacionamento for baseado só na questão material ou na questão sensual, a beleza, por exemplo, a beleza acaba. A mulher engravida uma vez, engravida duas, tem estria, né? É verdade. Então é difícil você manter aquele padrão de beleza. Então, se o relacionamento for baseado só em beleza, e na matéria, no dinheiro, né? E se não tiver a capacidade de cada um de estar no relacionamento para crescer pessoalmente. O que é o amor para o senhor, doutor? Amor é entrega, amor. É difícil falar sobre amor, porque é uma coisa tão não imaterial, mas vamos dizer que eu já escrevi 10 livros falando em torno do amor. Mas a gente poderia identificar o amor quando falar em aceitação, quer dizer, quando eu aceito outra pessoa incondicionalmente, a gente está falando em amor. Agora, quando eu coloco condições, aí a gente já está falando em relações mais problemáticas, muitas vezes neuróticas, né? Mas o amor, que eu entendo mais no sentido mais profundo da palavra, ele é incondicional. Vou te dar um exemplo. O amor de um pai por um filho nem sempre é puro, porque às vezes o pai projeta no filho tantas coisas e quer que o filho seja aquilo que ele não foi. Acontece um acidente, vem a decepção. Então, se tivéssemos a capacidade de olharmos uns para os outros, um pai para um filho, e entender qual que é a essência daquele filho que é diferente do outro e diferente do outro. E cada pessoa, cada ser humano tem um jeito
diferente. Claro. Hoje mesmo atendi um rapaz, ele estava preocupado, porque ele me falou assim, eu fico com a minha namorada durante um tempo, mas depois eu tenho uma vontade maluca de não vê-la por uns 2, 3 dias. Eu me acho problemático, tal. Eu falei, não, assim como tem o dia e a noite, todos nós temos a necessidade do afeto, da carícia, e também temos necessidade de dar atenção para a gente mesmo, de desligar de tudo. A que se deve esse tipo de comportamento? Isso não é um problema. Eu não vejo isso como problema. Eu vejo como uma alternância sábia entre você estar com os outros e você estar consigo mesmo. E se a gente entendesse, tem muitos paradigmas, se a gente mudasse, a gente ia fabricar relacionamentos mais saudáveis. Se a gente ficar grudado um no outro, é uma coisa que não funciona para todo mundo. Pode ser até que alguns casais se deem bem grudados, mas a necessidade de você se alimentar do seu eu é muito, ainda mais século XXI, é muito importante. Então a realidade é que nos dias de hoje os casais devem se auto-administrarem para não se tornar enjoativo um para o outro. É verdade. E não adianta ficar fazendo só curso de striptease, ficar só fazendo academia, não adianta cuidar só desse aspecto, vamos dizer, mais material da coisa. Tem que cuidar da alma, tem que cuidar do espírito, no sentido de sermos pessoas melhores. Aí você vai fabricar bons relacionamentos. Quando o senhor fala em espírito, até que ponto a questão religiosa tem influenciado nisso? Eu acho que a religião ela tem o seu papel. Qualquer que seja a religião, ela prepara o indivíduo para ter um caráter melhor, para ter ética nos relacionamentos. Então, pode ser que uma pessoa que não tenha religião tenha bastante ética. Mas vamos dizer que o hábito de você ir a uma igreja, qualquer que seja a igreja, de você cultivar, na igreja sempre você vai ouvir palavras sábias de relacionamento. Então, a pessoa que tem esse hábito de fazer uma revisão de si mesmo, a pessoa que vai na igreja, ela costuma ter mais humildade, porque faz parte do ritual da igreja. Eu acho que são pessoas que se preparam melhor para os relacionamentos. Os índices de separações hoje, doutor Sérgio, eles são mais para pessoas que não têm essas formações religiosas ou não? Ou não porque você pegar numa igreja cristã, quer seja evangélica ou católica, você é doutrinado para não separar. Influencia. Então, influencia, sem dúvida nenhuma. Agora, vamos supor que uma pessoa tem o hábito, um outro hábito de beber bastante, usar droga, fumar e ir para a noite, que é muito sensual, o diabinho vai estar sempre ali. Mas sem sombra de dúvida. Você vai estar sempre sendo atiçado, você vai ter outros, estímulos. Você vai achar, você tem 35 anos, está casado com um filho, e se você tiver o hábito de sair para a noite e tudo isso, você vai olhar para a tua vida, você pode achar sem graça. Doutor Sérgio, eu tenho certeza que a sociedade mato-grossense está esperando uma pergunta. Uma resposta. Até que ponto, quando a pessoa amada pede um tempo, deve se aguardar? Como é que funciona isso? Eu não entendi isso. Uma pessoa amada, o casal, sim, o outro pede um tempo. Quer dizer, é que pedir um tempo às vezes é um modo de falar, né? Porque às vezes você já decidiu que você não quer mais estar com aquela pessoa e para fazer média, em vez de falar eu quero me separar de você, você pede um tempo, né? Mas eu acho que essa história de pedir um tempo, às vezes é necessário, não digo pedir um tempo, é que tornou-se um chavão esse, mas eu acho que é legal você ter o hábito do casal de, eventualmente, você tirar férias, eventualmente, da relação. Eu acho saudável, sabe, você passar um fim de semana na casa, sei lá, dos seus familiares ou com seus amigos, eu acho que é uma hora de fazer uma reflexão, inclusive para sentir saudade, né? Sem dúvida. Fome. Se você ficar comendo em seguida, você nem sabe mais o que é fome. Você come porque está na hora de comer ou porque tem muita comida na mesa. Então é importante, às vezes, você passar 5, 6 horas sem comer para você falar, que vontade de comer. E o relacionamento é parecido. Quem é que deve dar mais o braço a torcer, o homem ou a mulher? Eu não sei, viu? Eu acho que não é bem assim. Eu acho que os dois. Cada vez mais a gente está caminhando, a sociedade está caminhando para relacionamentos, para comportamentos unissex. Então, os direitos e deveres de homens e mulheres cada vez estão se igualando mais. Estamos saindo da cultura machista. Quando eu falo estamos saindo, é porque ainda temos um longo caminho a percorrer. Estamos saindo de uma igualdade entre homens e mulheres, muitas vezes até indo para uma cultura feminista, né? Mas que também eu acho que é o reverso da história. Então, nem machismo, nem feminismo, acho que a gente tem que encontrar um ponto de equilíbrio, de respeito. E administrar o problema. De respeito, ninguém é melhor que ninguém, nem
Acho que então ninguém tem que dar o braço a torcer. Acho que todo mundo precisa ter humildade para reconhecer o ponto de vista do outro. Porque nem sempre eu tenho razão. Às vezes você tem razão. E eu admitir que você tem razão e eu não tenho razão, isso é uma evolução da É verdade. Ainda hoje, um recado aos vovôs e vovós sobre os relacionamentos deles com o pessoal mais novo. E no próximo bloco, relacionamento e beijo, como devem ser conduzidos? E você, papai ou mamãe, sabe o que é um bebê? Se o seu filho ou sua filha ainda não disseram, o doutor explica. Voltamos em seguida. O programa Cláudio Alves, sem censura, volta já. Fique sabendo sem censura. Segundo o psicólogo Flávio Gicovati, a busca por um relacionamento amoroso pela internet é uma alternativa interessante. Na internet, o apelo estético e visual são diminuídos pela possibilidade do anonimato, e esse mesmo anonimato possibilita às pessoas serem mais sinceras em relação às suas características comportamentais e personalidade.